Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da segunda fase, venho agora resolver com vocês a questão 14 do vestibular da Unicamp 2017. Ele fala o seguinte: sejam C um número real e f de x igual a x quadrado menos 4x mais c uma função quadrática definida para todo número real x. No plano cartesiano, considera a parábola dada pela equação do gráfico y igual a f de x. Ok. Item A. Determine C no caso em que a abscissa e a ordenada do vértice da parábola têm soma nula e esboce o respectivo gráfico para x entre 0 e 4. Item B. Considere os pontos de coordenadas A, f de A, B igual a B, f de B, onde A e B são números reais com A menor que B, sabendo que o ponto médio do segmento AB é igual a 1C, determine o A e o B. Beleza, né? A gente já esqueceu o item A ao ler o item B, então bora lá, um sempre de cada vez aqui. Lembrando que as questões têm a mesma pontuação na Unicamp, então concentra para resolver o item A tranquilamente e vamos que vamos. Nós temos então, pessoal, o seguinte, a minha função f de x, ela é igual a x ao quadrado menos 4x mais c. O x do vértice, se você bem lembrar, quando a gente tem uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, ou uma função, se você preferir assim, aí não teria igual a zero, o x do vértice é sempre o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x². Então, seja menos b sobre a. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Menos 4, né, dividido por 2 sobre 2a. Tá? Vai ser sempre sobre menos 2a. Então, menos b sobre 2a. Então, aqui, dividido por quem? Por 2. Então, a gente vai ter 4 dividido por 2, que é igual a quanto? É igual a 2. Já o y do vértice, você tem dois caminhos para fazer ele. Ele é o f do x do vértice, eu gosto de usar esse, ou ele é o menos delta sobre o 4a. Fique à vontade para utilizar esse daqui. Mas o y do vértice ele é sempre a imagem do x do vértice. Lembre-se sempre disso. O y do vértice é a imagem do x do vértice. Ok. Por quê? Você tem que pensar, né? Você tem lá a parábola e tal, aí você tem aqui o ponto, que é o xv e o yv. Se esse ponto está na parábola, o carinha que está do lado dele é sempre a imagem do que está do x dele. Então, o y do vértice é a imagem do x do vértice. E dizer imagem significa dizer isso aqui que eu acabei de escrever. Então, vamos lá. O y do vértice vai ser a f do x do vértice, ou seja, a f de 2. E aí, então, a gente vai ter o quê? 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais c. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 dá 8, então vai ficar 4 menos 8, que é menos 4. Então, menos 4 mais c. Esse é o y do vértice. Só que aí, pessoal, o que ele pediu para a gente fazer? Ele pediu para a gente esboçar o gráfico, mas para isso a gente tem que usar o item C, só que a gente não usou algo ainda. Ó. A soma da abscissa coordenada é nula. Então, significa o seguinte, que 2 somado com menos 4 mais c, ele disse que isso daqui é o quê? É zero. Então, a gente vai ter o seguinte, menos 2 mais c igual a zero. Então, c é igual a quanto? É igual a 2. Portanto, como é que ficaria a sua função? f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. E essa belezura aqui, ele quer que a gente esboce o gráfico. Então, o que a gente tem? Lá na página, né, de respostas, que era esse caso aqui, a gente tem a nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. Para esboçar o gráfico, é interessante você saber o vértice, só que agora você já sabe as coordenadas do vértice, né? Por quê? O que a gente tem? O x do vértice é 2, como c vale 2, a gente acabou de encontrar, então o y do vértice vai ficar o quê? Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2. Então, o vértice da minha parábola aqui é o ponto 2 e menos 2. Então, 2 e menos 2 é esse cara aqui. Esse termo aqui é o termo independente, é sempre o ponto onde o gráfico cruza o eixo y, porque se você substituir o x por 0, 0 mais 2 só sobra 2. Então, eu sei que ela passa aqui também. O que a gente sabe também sobre a parábola? A parábola é uma figura simétrica em relação ao eixo aqui de simetria, que é o eixo que passa pelo x do vértice. Observe que 2 unidades para trás deu 2, então 2 unidades para frente também vai dar 2. Ou seja, o f do 4 é igual a 2. Basta você fazer aqui para conferir. Ó, f do 4, o que é? 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 2. Então, 16 menos 16 vai dar 0, 0 mais 2 é igual a 2.
e aí acabou. Ele não pediu para a gente achar as raízes, tá? Então você pode esboçar o gráfico da função da seguinte maneira. Tomando bem o cuidado, porque como ele quer que a gente esboce do 0 até o 4, você não pode ultrapassar o gráfico para o lado do x negativo, tá? Então você só vai se preocupar com o gráfico nessa região que ele está pedindo para você esboçar o gráfico, beleza? Aí você não precisa indicar as raízes, nada, então a gente simplesmente termina aqui. Fechou. Essa é a resposta, então, do item A. O item B é um item de mais continha, né? Ele falou o seguinte, nós temos aqui um segmento, então vamos lá responder o item B. Nós temos um segmento, esse cara aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Ele me deu o ponto médio, que é o M, falou que as coordenadas é 1 e C. Ele falou que o ponto B, ele é formado por B, F de B, e o ponto A é formado por A, F de A. E aí ele deu ainda que o A é menor que B e pede para você determinar os valores de A e B. Quando a gente tem segmento e a gente tem um ponto médio, da geometria analítica, porque esse aqui está desenhado no nosso plano cartesiano, da geometria analítica, o que a gente sabe? O x do ponto médio, ele é a média dos x dos nossos pontos. Então, ou seja, o A mais B dividido por 2 é 1. Então, A mais B dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, A mais B é igual a 2. Essa é a primeira equação que a gente consegue obter com A e B. Mesma coisa, f de A mais f de B é C. Então, f de A mais f de B dividido por 2, esse cara aqui é igual a quanto? É igual ao C. Ou seja, f de A mais f de B, f de A mais f de B, isso aqui é igual a quanto? A 2C. Aí o que a gente pode fazer, né? Só fazer as continhas. No lugar do, pega aqui a equação original, né? No caso a equação nossa original era f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais c. Ele não falou para a gente utilizar a do item anterior, porque a do item anterior ele fala determine no caso, tá? Então determine c no caso. Então naquele caso o c era 2, nesse caso aqui eu não sei quanto que vale o c. Bom, aí o que acontece? A gente tem que substituir os valores de f de A e f de B nessa expressão. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar A ao quadrado menos 4A mais C mais B ao quadrado menos 4B mais C. Isso aqui é igual a quanto? A 2C. Olha só que interessante, é irrelevante o valor de C, porque ó, C mais C dá 2C que cancela do outro lado. Então a gente sabe o quê? Que A ao quadrado menos 4A mais B ao quadrado menos 4B. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 0. Então a gente vai trabalhar com essas duas equations aqui, ó. A mais B igual a 2 e A quadrado menos 4A mais B quadrado menos 4B igual a 0. Então vamos lá resolver essa continha aqui no cantinho. Vem comigo. Então a gente já sabe que A mais B é igual a 2, ou seja, a gente tem aqui que o A é igual a, B menos, a 2 menos B. Ou 2 menos B. Fiz uma marotagem aqui, só para não rasurar para vocês. E o outro é 4A quadrado menos 4A mais B quadrado menos 4B. Isso daqui é igual a quanto? É igual a 0. Então vamos lá, vou pegar aqui o valor de A e vou substituir nessa equação aqui de baixo. Então vai ficar 2 menos B, né? Que é 2 menos B ao quadrado menos 4 vezes 2 menos B mais b ao quadrado menos 4b, isso aqui é igual a 0. Resolvendo esse produto notável, quanto que ele vai dar para a gente? Vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui, ó, menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8, mais 4b, mais b quadrado, menos 4b, igual a quanto? Igual a 0. Tem coisas que se cancelam aqui, ó, o mais 4b cancela com o menos 4b, então o que sobrou pra gente? Ó, b mais b aqui vai ficar b quadrado, mais b quadrado, 2b quadrado, menos 4b, 4 menos 8 é menos 4, isso aqui igual a quanto? Igual a 0. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? Dividindo a expressão por 2, a gente vai ter b ao quadrado menos 2b menos 2 igual a 0. Se a gente utilizar a fórmula de Bhaskara, para resolver isso daqui, pessoal, a gente vai chegar aqui b, ele é igual a 1 mais ou menos raiz de 3.
certo? Então já pulei essa etapa aqui. O b, usando a fórmula de Bhaskara, você vai chegar que ele é 1 mais ou menos raiz de 3. E aí o que acontece? Você tem que achar o a. O a é 2 menos b. Então se você vir aqui, o a é igual a 2 menos b. Então vamos lá, 2 menos, vou pegar uma delas, 1 mais raiz de 3. Então isso aqui vai ficar 2 menos 1 vai ficar 1, aí vai ficar 2, e aí menos o raiz de 3. Se eu pego o outro valor, que é o 1 menos raiz de 3, então a é 2 menos b, ou seja, 2 menos 1 menos raiz de 3. Esse cara aqui fica como? Ficaria 2 menos 1 vai ficar 1, e aí menos com menos vai dar mais, 1 mais raiz de 3. E aí você vai falar, pô, quem é o a, quem é o b? Ele pediu pra gente falar que o a é menor que b, né? Então, se o a é menor que b, qual vai ser a resposta, então, do nosso item b, né? O a, ele vai ser 1 menos raiz de 3, e o b vai ser 1 mais raiz de 3, porque esse cara é menor do que esse, e aí a gente finaliza o nosso exercício. Fechou então, pessoal? É isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!